Bom, bom dia. Quero iniciar dizendo que fico muito feliz em poder partilhar a palavra de Deus com vocês também. Muito bom a gente poder conhecer pessoas que servem ao mesmo Deus e que compreendem que conhecer a palavra a fundo, conhecer a palavra de Deus a fundo, é um exercício que os maiores beneficiados somos nós mesmos. Não é um favor para ninguém. É interessante a gente observar que, conversando há algum tempo atrás com o irmão da igreja, parece que algumas pessoas querem que a gente insista para que elas conheçam a palavra. Sendo que, na verdade, elas que deveriam entender que eles que deveriam insistir para a gente pregar e ensinar. E, infelizmente, esse é o mundo onde nós estamos hoje. E é com esses desafios que nós temos que lidar. Outra coisa que acho que é muito legal, que ainda bem que eu não peguei o primeiro ponto. Não vou começar pelo primeiro ponto, que é a depravação total do homem. Então, assim, conhecer vocês e já pregar sobre depravação total do homem seria de Deus, mas seria temerário. Mas eu diria que talvez eu não passaria uma semana tão tranquilo como eu passei. Mas então, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 9, por favor. E vamos refletir sobre a eleição incondicional. A eleição incondicional. Romanos, capítulo 9, a partir do verso 6. Não vai ser o resto do capítulo, mas vamos... Romanos 9, a partir do verso 6. Palavra de Deus que assim nos diz. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei a Sara e terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição,
a fim de que também desse a conhecer, as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Até aqui. Antes de fazer algumas abordagens em relação ao texto, explorar algumas ideias que o texto nos traz, eu quero fazer algumas considerações. Quando nós falamos sobre eleição incondicional, nós temos dois termos que nós usamos, todo o conceito que nós temos na atualidade, na sua formação, que não são necessariamente os termos que Paulo tinha em mente quando escreveu. Quando nós falamos, por exemplo, sobre eleição, a palavra eleição, na sua cabeça, na sua mente, ela tem uma concepção muito provavelmente, com quase certeza absoluta, do que Paulo tinha. Quando nós falamos em eleição, hoje nós pensamos em escolher alguém a partir dos nossos critérios. Na política, por exemplo, nós falamos de eleição, eu vou votar em quem? Em quem se enquadre dentro dos padrões que eu julgo que são necessários para a cidade, que são os melhores. Então, a partir dos meus princípios, eu digo, penso ou acho que fulano de tal deve ser eleito. Essa concepção não se aplica, porque se nós pararmos para pensar, se Deus tivesse que escolher alguém, não seríamos nós. A julgar pelo nosso caráter, pelo pecado. Aliás, pela reincidência do pecado, se fôssemos julgados, teríamos sido aniquilados ou, de repente, até o planeta nem existiria mais. Então, a concepção de eleição que Paulo expressa, a partir, é claro, da visão de Deus para nós, não é a mesma concepção de eleição que nós temos no mundo moderno. Então, vamos partir desse princípio. Esquece, não é por mérito, e Paulo vai descrever, e já descreve no texto que nós lemos por várias vezes, que não é pelos nossos próprios méritos que somos eleitos, mas sim pela misericórdia. Aliás, se Deus, eu ouvi alguém dizer isso, me causou muita estranheza, mas depois de pensar um pouco, eu até concordei. Se Deus fosse justo, nós teríamos todos sucumbido. Mas ainda bem que Ele é justo e misericordioso. Além de justo, é misericordioso. Porque pela justiça apenas teríamos sido todos consumados. Eu não entendo a eleição da parte de Deus para conosco a partir da ideia de eleição que nós temos. Ok? Vamos olhar para o texto, então, algumas características. 5 pontos do calvinismo, só para fazer uma colocação prévia também, não se trata de algo que o Calvino escreveu. Ele morreu sem saber que ele tinha os 5 pontos do calvinismo, entendeu? Foi depois da sua morte que um grupo de pessoas buscou sintetizar aquilo que era o pensamento de Calvino, aquilo que ele havia escrito, pregado e falado, foi compilado ou sistematizado nessas 5 ideias. Ok? E um desses 5 pontos é a eleição incondicional. Olha na sua Bíblia, eu vou querer que a gente explore bem esse texto aí. Se você observar o verso 6, ele começa de um modo um tanto quanto interessante. Não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. E aqui, só esse texto, essa parte aqui. É interessante que tudo aquilo que nós falamos, ou tudo aquilo que foi escrito na Bíblia, foi em resposta a alguma necessidade. Então, por exemplo, se Paulo, dirigindo-se à igreja de Corinto, diz ou fala: meus irmãos, não digam eu sou de Apolo, ou eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Jesus, como muitos têm feito.
Se Paulo está dizendo isso, é porque ele sabia que na igreja havia uma demanda, havia uma dificuldade com relação a relacionamentos. Pessoas estavam disputando poder dentro da igreja, então Paulo escreveu isso. E se Paulo escreveu, então, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, é porque, de alguma forma, isso era necessário ser dito. Mas por que essa igreja precisava ouvir? Por que essas pessoas precisavam entender ou saber que a palavra de Deus não falou? E a resposta está permeando todo o texto de Romanos, mas se você olhar os versos anteriores, no começo do capítulo 9, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. Até aqui. Havia, então, naquele contexto, naquela época, na cidade de Roma, capital do império, cidade próspera, extremamente próspera, havia muitos grupos de pessoas vindas de outros lugares. Essa ideia de que em cidades grandes, em grandes metrópoles, a grande migração de pessoas não é nova. Naquela época era muito comum. E havia uma sinagoga, provavelmente também na capital do império, porque se havia um grupo grande de pessoas, de judeus, ali então haveria uma sinagoga. Se fosse um grupo insignificante, muito provavelmente não haveria uma sinagoga constituída. Mas então havia um grupo grande de pessoas. E ao pregar o evangelho, e não foi Paulo que fundou a igreja de Roma, mas aqui é uma carta de apresentação para que um dia ele fosse à cidade de Roma para pregar o evangelho com eles, com a finalidade não apenas de ver quanto eles eram legais, ou de estar com eles, para almoçar com eles, mas com a finalidade de passar até a Espanha, como nós podemos observar no capítulo 15 da Carta aos Romanos. Então Paulo sabia que lá tinha uma sinagoga e também, muito provavelmente, tinha informações da igreja, visto que Paulo tinha muitos relacionamentos e bons relacionamentos. E aí começou-se então a surgir dentro da igreja o questionamento do grupo que se reunia, que era formado não só por judeus, mas também por prosélitos. Ali havia egípcios, gregos, havia de todo tipo, de todo lugar, de toda raça, de toda tribo. E começou a surgir então a questão, peraí, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que se revelou primeiramente a um povo especificamente, um Deus que cuidou de um povo durante tanto tempo, ele abriu mão desse povo porque o seu plano falhou. Então, se esse Deus é capaz de fazer algum plano que falha, será que esse Deus é tão grande? E é aí que Paulo, então, diz, olha, eu estou triste, meu coração está quebrado, e ele diz, olha, eu desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor aos meus irmãos israelitas. E Paulo se coloca na condição de alguém que ama e que está triste, porque sabe que eles estão separados. Eles não têm a revelação completa de Deus. Aliás, eles não têm a maior revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Abro parênteses. É interessante que é muito comum nos dias atuais, no contexto religioso brasileiro, principalmente, não sei fora daqui, mas nós ouvimos de pessoas dizendo que o melhor de Deus está por vir. Particularmente, eu discordo completamente que o melhor de Deus já veio e é Jesus. É o nosso Redentor, o nosso Salvador. O melhor de Deus está revelado na pessoa de Cristo. Então, o melhor de Deus está por vir para aquele que ainda não conheceu a Cristo, para aquele que não experimentou a Cristo, mas não que algo sobrenatural, espetacular esteja para acontecer. Ok? Fecha parênteses. Essa história de eleição fica cada vez mais forte na relação de Paulo com Deus. Isso se fortalece através da própria vida de Paulo. Alguém que nasceu judeu, alguém que obedeceu todos os princípios por várias vezes. Em outras cartas nós podemos observar que ele se coloca como alguém que era defensor terreno da lei e pagava o preço por isso. Alguém que foi ensinado aos pés de Gamaliel. Esse era Paulo.
Esse era o homem que pregava o Evangelho, que abriu mão da sua própria vida para pregar o Evangelho. Então, nesse ponto, Paulo diz assim: podemos nós pensar que a palavra de Deus tenha falhado? E aí ele continua dizendo: não, não falhou. Não falhou. E aí ele começa a apresentar alguns argumentos na sequência do texto, que se você observar, é a partir do verso 6 mesmo, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Israel será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. Que o primeiro exemplo, o primeiro argumento, então, que Paulo apresenta é exatamente esse. Havia na época a ideia, a concepção de que, para se relacionar com o Deus Javé, até mesmo cristãos, aliás, judeus convertidos, uma outra observação, nós ouvimos muito hoje também a expressão judeu-cristão. Eu particularmente também não concordo, porque hoje nós temos o Estado de Israel. O judaísmo se refere à religião, à fé, à religião desse povo. Então, que digam israelense cristão, e não judeu cristão, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Mas quando se observa dele cristão, eu estou me referindo ao contexto do Antigo Testamento, ou até mesmo nessa época aqui, em que Paulo estava conversando com a igreja de Roma, ok? Então, ele diz, olha, vocês acreditam ainda que a descendência e o cuidado para com Deus, o relacionamento com Deus está na genética, na descendência, na etimologia, na origem de vocês, a que tribo vocês pertencem. Vocês pensam que simplesmente filhinho de peixe, peixinho é. Essa era a concepção das pessoas. E é o que Paulo está dizendo, olha, não foi isso que Deus queria dizer. Não era exatamente, ou não era só isso que Deus estava dizendo. Deus estava dizendo, na sua aliança, que a eleição era através da promessa e não necessariamente da genética. E é o que Deus está dizendo, olha, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaac será chamada a tua descendência. Quem foi Isaac? Isaac foi a promessa. Então, o foco não era necessariamente a genética ou a genealogia, mas o cumprimento da promessa. Aqueles que nascem da promessa de Deus, da promessa de salvação de Deus. E Paulo ainda continua dizendo, no verso 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendências os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Aqui, então, a ideia é da promessa de Deus. E não necessariamente do ritual ou da descendência. Havia também a ideia de que a circuncisão deveria ser o elemento que marca o homem, e aí havia a exclusão da mulher, no seu relacionamento com Deus. E o Paulo está combatendo, dizendo, olha, não é por rituais, não é por coisas que se fazem. Você já parou para pensar o quanto coisas que eram antigas têm se infiltrado cada vez mais dentro das igrejas e dentro do Evangelho? Aquilo que eram mandingas ou que eram simpatias, coisas que a Reforma Protestante combateu com tanta veemência e força, tem voltado. É o sal, é a planta, as 1000 voltas em torno dos 1000 lugares, e como se fazer alguma coisa mudasse a vontade, o preceito de Deus, o coração de Deus. E isso tem sido cada vez mais comum e é mais fácil. É mais fácil, de fato é mais fácil cumprir algumas regras, falhar em outras e assim ficar. Não se é necessário um relacionamento. Basta bater um cartão e está tudo tranquilo. E é isso que Paulo está combatendo, dizendo, olha, meus irmãos, vocês são filhos de uma promessa.
Haveria a palavra de Deus ter falhado? A palavra de Deus falhou? Não. Não, porque vocês já são resultado dessa promessa, ainda que não sejam descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, vocês são descendentes da promessa. Meus irmãos, outro elemento também que que sutilmente tem se colocado já há algum tempo entre nós, é a questão do povo de Deus, ao meu ver. O sujeito lendo o texto do Antigo Testamento assume para si a responsabilidade de povo de Deus e diz, nós somos o povo de Israel. Não, a não ser que seja de lá mesmo. Nós somos gentios. Nós somos gentios que fomos inclusos na aliança. Entramos na nova aliança, na aliança de Cristo. Há uma canção de um cantor bem famoso, aí eu não lembro da letra inteira dessa música, mas fala mais ou menos assim: a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depõe Saul e que unge Davi. Gente, primeiro que a gente não depõe ninguém, porque nós somos um povo omisso e nós brasileiros temos que assumir isso. Quando um político corrupto assume qualquer coisa, a gente fica bravo, esperneia, reclama, mas passa. A gente não depõe ninguém. Ninguém. Aqui em Campinas ainda tiraram 2 prefeitos. Mas, em geral, nós não somos assim. Nós não depomos ninguém. E essa concepção, essa ideia, não se aplica a essa aliança. Nós não temos que depor ninguém, nós temos que incluir gente no reino. Nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura, para que a palavra de Deus se expanda. Temos que denunciar, sim, as injustiças, mas essa aliança para a qual nós somos chamados é uma aliança de prática, de inclusão, de trazer as pessoas. E é isso que é um dos grandes desafios da eleição. Quando nós falamos de eleição, a gente sempre vai usar a nossa concepção de eleição, mas não é a concepção de Deus. Aí eu falo isso na igreja onde eu sou pastor e por onde eu passei eu falo. Então por isso eu posso falar aqui. Nós temos que ser muito sinceros. Se aqui houvesse uma prostituta ou alguém muito bêbado, ainda que nós tivéssemos no coração um desejo profundo de acolhê-lo, isso seria um desafio para nós. Seria um grande desafio. Nós temos que ser sinceros com isso. Seria difícil. Seria muito difícil. Mas são as pessoas que somos eu e você. Sem Jesus. Há um tempo atrás, lá na igreja, se não me engano, era culto de Natal. Entrou um rapaz bêbado. Ele estava completamente bêbado. Assim, mais jovem. Ele estava com um uniforme de trabalho ainda. E aí ele entrou, sentou lá, ficou um tempo, ele chegou bem antes do culto, pelo menos uns 40 minutos, eu chego meia hora antes de começar o culto, ele já estava lá. E conforme ia se aproximando o momento do culto, um dos meninos que toca na igreja chegou para mim, para outro pastor, e disse assim, viu, quem é que vai pregar? Por quê? Não, porque o rapaz ali, ele falou que o negócio dele, ele não baixa a cabeça não, que se o pastor falar qualquer bobagem, ele levanta e fala. Que ele não engole qualquer coisa. Na hora eu já disse que quem prega é ele. O pastor. E de fato era ele. Aí ele virou, pensando bem, eu acho que eu quero que você pregue hoje. Mas no final das contas, ele acabou indo embora, na hora que começou o culto ele foi embora. Mas aquilo me incomodou e eu, sinceramente, eu quase chorei de tristeza. Enquanto é triste, porque aquele homem que causou tanto desconforto, sou eu. Ele sou eu, sem Jesus. Eu tenho tudo para ser igualzinho a ele. Tudo que eu preciso para ser igual àquele rapaz eu tenho. Eu só não sou daquele jeito porque tenho Jesus no meu coração. E como eu trato? A partir da minha concepção e da nossa concepção de eleição, nós estamos sempre pensando na diferenciação e não na inclusão. Esse é um fator que nós temos que levar fortemente em consideração. Por quê? Olha a sequência do texto. Se nós observarmos, a partir do verso 10, e não ela somente, mas Rebeca, ao conceber de um só, Isaac, nosso pai,
E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Até aqui. É muito marcante esse texto, muito esclarecedor. Os gêmeos não tinham ainda nem nascido e Deus já havia dito como é que ia acontecer, o que ia funcionar e que jeito que ia ser. Para que isso aconteceu? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, pudesse ficar claro. E o propósito de Deus não obedece aos nossos critérios e aos nossos princípios. O propósito de Deus está acima da nossa compreensão. O propósito de Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. Eu tenho certeza que você conhece ou já ouviu falar de alguém que quando você olhou, ouviu falar que virou crente ou se tornou cristão, nossa, esse aí, eu quero ver mesmo. Será que é verdade? E lá no fundinho, eu estou falando para você disso, que eu sou assim também. E lá no fundinho a gente pergunta, vamos ver quanto tempo vai durar isso. Como se o propósito de Deus obedecesse aos nossos critérios, ao invés de pensarmos, vou colar nele, vou chegar junto e vou dar uma força para ele manter firme, para ele continuar firme. A primeira coisa que vem, normalmente, não é sempre, tudo bem, vamos ver até quando que vai. Porque os propósitos de Deus não obedecem aos nossos critérios. E o texto continua. Já fora dito a ela, verso 12, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? O grande argumento, ou o grande questionamento de pessoas que não concordam muito com isso, ou que, na realidade, não leem a Bíblia sem preconceitos e questionam, mas Deus é injusto. Deus é injusto. Porque como é que ele pode salvar um, então, e não salvar outro? Porque quando nós falamos de eleição, e este é um conceito comum nos dois elementos, é que há exclusão de alguém. Porque se fosse unanimidade, não haveria eleição. Isso é óbvio. Ok? Se há eleição, é porque há separação de alguma forma. E aí o texto está dizendo, Deus é injusto, então? Porque, veja bem, Esaú, ele era o primogênito. E dele foi tirado isso. Dele foi tirado. Foi entregue ao Jacó. E se a gente parar para pensar friamente sobre a história de Jacó, no mínimo é estranho. A gente chamaria Jacó, hoje, como aquele filho adolescente que não gosta de estudar, que não gosta de trabalhar, preguiçoso, que não ajuda em casa. Jacó era aquele filho adolescente que o pai olhava e falava, meu Deus do céu, o que eu faço? E a mãe, deixa ele. Coitadinho, está cansado. Não estuda, não trabalha, não ajuda e está cansado. Era o Jacó. Os critérios de Deus não obedecem aos nossos critérios. Os critérios do Deus do Altíssimo não estão sujeitos à nossa aprovação. E aí, como é que fica? O filho que seria taxado, me perdoe pela expressão, mas é ela mesma que é usada, é o filho vagabundo. O outro trabalhava, o outro era disposto, o outro estava junto do pai, tentava até, vou pressupor que tentava ter um pouco da atenção da mãe, mas estava muito ocupado fazendo alguma coisa que era importante. E se eu e você tivéssemos que escolher um dos filhos, nós escolheríamos Esaú. Eu quero que meu filho seja como Esaú. Eu não quero que seja como Jacó. Esse menino está se arrastando, não faz nada, porque os nossos critérios nos confundem. Os critérios de Deus são diferentes. Aí Paulo então diz, olha, Deus é injusto? Claro que não. E aí ele continua a argumentação, fazendo a citação do texto de Êxodo.
verso 15, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Para exemplificar esse texto aqui, quero dar um outro exemplo para você. Com certeza todos vocês, ou em geral todos nós, já passamos pela seguinte situação. Alguém pedindo ajuda. Pode ser no sinal, pode ser no trânsito, na rua, na porta da sua casa, no telefone, para alguma associação, alguma instituição, pedindo ajuda. Ou por uma doação financeira, ou por algum tipo de recurso, alimento, roupa, tênis, sapato, enfim, remédio. Alguém pedindo ajuda. Com certeza, muitos de nós já nos deparamos com uns mais, outros menos, mas já vimos esse tipo de situação. É interessante a gente observar que a expressão misericórdia depende de quem a exerce e não da influência de quem fala, de quem pede misericórdia. Já parou para pensar nisso? Se a pessoa que pede, ela pode usar os melhores argumentos possíveis. Ela pode chorar o quanto ela quiser. Ela pode insistir o quanto for necessário. Não depende dela se você vai ajudar ou não, depende de você. Se você vai exercer a misericórdia ou não. Porque não depende do quanto insista ou reclame ou peça. Depende de quem vai exercer a misericórdia. E também é assim com Deus. E é através dessa anedota que eu quero exemplificar para você o que está escrito aqui. O que está escrito aqui é exatamente isso. É Deus que exerce a misericórdia. Depende dele liberá-la e ministrá-la sobre nós. E não importa o quanto nós peçamos o remédio, o alimento, o dinheiro ou a ajuda. Porque a misericórdia é prerrogativa de quem a exerce e não de quem pede. Quem quiser pedir, pode pedir o quanto quiser. Mas vai depender, no final das contas, daquele que a exerce. É assim no nosso relacionamento com as pessoas. Se não é assim, por que para algumas pessoas a gente dá e para outras não? Porque para alguns a gente ajuda, a alguns nós ajudamos e a outros não ajudamos. Por quê? Porque a alguns nós resolvemos que vamos aplicar misericórdia segundo os nossos critérios e a outros não. De repente, alguém que é muito mais convincente e precisa muito mais não é ajudado por nós. Por quê? A misericórdia depende de quem a ama. E é isso que o texto está dizendo, e Paulo demonstra isso à igreja de Roma. A misericórdia de Deus depende só dele. E é o que o texto de Êxodo ainda reafirma muito categoricamente. Eu terei de misericórdia com quem eu quiser. E não terei de quem eu quiser. E assim caminha o processo da eleição. Continue a leitura do texto. Assim depois, verso 16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Conversando com algumas pessoas lá na igreja, pessoas que começaram a frequentar a nossa igreja e eram de outra igreja evangélica, tinham alguns questionamentos doutrinários e tudo mais. Quando falamos sobre algumas doutrinas teológicas, e não é da nossa igreja, são bíblicas, e a pessoa não se conformava com essa ideia. Como que Deus pode ter feito alguém para morrer? Como é que pode isso? Diz assim, olha, primeiro que Deus faz o que Ele quiser, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Segundo, se você olhar para a palavra de Deus, para a Bíblia, você vai perceber que você tem muita sorte de ser eleito. Muita sorte não, você tem que ficar muito feliz por se considerar uma pessoa eleita de Deus, cuidado com Deus, e agradecer pelo resto da sua vida, em todo instante que você tem. E é assim que funciona. Você não vai conseguir ditar as regras para Deus nunca na sua vida. Entenda isso de uma vez por todas. É interessante a gente observar que no decorrer do texto, a partir do verso 19, você vai observar
que Paulo faz um longo discurso sobre a soberania de Deus, para dizer que tudo isso é resultado do quanto Deus é soberano. Tudo que nós pudermos discutir teologicamente, que nós podemos refletir nas nossas discussões, nas nossas reflexões, nós temos que ter um parâmetro fundamental, inegociável: a soberania de Deus. Se de alguma maneira o que nós estamos falando, pensando, dizendo, caminhando em alguma direção, questiona minimamente a soberania de Deus, nós temos que parar e começar de novo, a partir desse ponto. Deus é soberano. E Ele tudo faz como lhe agrada. E é o que o texto do Salmo diz: não a nós, não a nós, mas ao teu nome dá, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Tua misericórdia, tua fidelidade, não nossa misericórdia, e não pelos nossos próprios méritos. Ok? E aí, se nós formos lá para o finalzinho desse texto, a partir do verso 26, então, do capítulo, e no lugar em que se lhe diz: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Porque depois disso tudo, Deus escolhe quem Ele quiser. O povo que era judeu e que se converteu entendia que ainda tinha algum privilégio ou alguma maioria no céu, um espaço melhor da sua salvação. Então Paulo diz: olha, vamos fazer então uma citação do próprio Antigo Testamento. Aquele que não é meu povo, eu vou chamar de meu povo. É possível compreender 1 Pedro capítulo 2, verso 9, só depois que nós entendemos tudo isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Raça eleita? Que raça, se somos tão diferentes? Sacerdócio real? Somos todos sacerdotes, então não tem mais aquela coisa do santo dos santos? Nação santa, peraí, que nação é essa? São os judeus, são os israelitas, são os israelenses, ou são os gregos, são os romanos? Que nação é essa? Não se trata do plano humano, não se trata das concepções humanas, mas sim da promessa, daquilo que Deus, na sua infinita misericórdia, derramou sobre nós e nos elegeu. Eu tenho certeza que se nós apresentássemos dois candidatos em uma eleição, o primeiro deles, candidato A, chamamos de candidato A, é um candidato que tem como princípio, aliás, como prática, olhar para as pessoas. O candidato A, ele está sempre junto das pessoas. Esse primeiro candidato é impecável nas suas atitudes e no seu caráter. Esse primeiro candidato é alguém de plena confiança. Você pode deixar tranquilo o seu cartão do banco com senha, que ele pode administrar para você, e cegamente você pode confiar nesse candidato, nesse primeiro candidato, candidato A. Em contrapartida, nós temos o candidato B. Um candidato complexo, instável emocionalmente, cheio de inimigos. Para fazer inimigos é uma maravilha esse candidato, esse segundo candidato. Esse segundo candidato não é de muita confiança. Aliás, inclusive, os seus erros são reincidentes. É reincidente dos seus crimes. A sua ficha está suja, ficha suja. Se eu apresentasse esses dois candidatos, qual você escolheria? O candidato A. Esse é o nosso candidato. Por que não o candidato B? Nessa eleição, nós não votaríamos em nós mesmos, porque nós somos o candidato B. Falhos, e Jesus é o candidato A. Nós somos o candidato A. E nós nem votaríamos em nós mesmos. Nós não nos elegeríamos. Não seríamos eleitos por nós mesmos. Nós não votaríamos em nós mesmos. Graças a Deus por isso.
Graças a Deus por isso. Porque essa eleição é incondicional. E eu quero encerrar, eu quero concluir essa reflexão fazendo uma colocação que eu acho que é muito pertinente quando nós falamos sobre esse assunto. Há um erro muito comum. Há aqueles que compreendem isso e entendem e julgam quem são os eleitos a partir de seus comportamentos. Eu sou eleito de Deus, graças a Deus por isso, mas aquele ali, misericórdia, se eu não é eleito. Olha a vida desse cidadão, olha essa criatura que anda fazendo. E eu tenho certeza que você conhece. Eu tenho certeza que você conhece o irmão. Ou que você tem algum irmão, um pai, um filho, um amigo muito querido, alguém muito próximo de você, que pelas suas atitudes você olha e pensa, misericórdia, meu Deus. Será que ele não é um eleito do Senhor? Será que ele não é um eleito? De repente, muitas vezes, isso até te tira o sono. E pensar que pessoas próximas e tão queridas e amadas por você, por mim, por nós, têm vidas desse jeito tão estranhas. Mas quando a eleição é incondicional, ela vem da parte de Deus, mas também vem no tempo de Deus. Ainda que a pessoa encontre-se nos estágios mais latimáveis em que um ser humano pode se encontrar. Não se esqueça que a eleição vem de Deus. E o que você tem que fazer é continuar intercedendo firmemente para que essa pessoa seja devidamente transformada, resgatada, lavada pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que pode, de fato, de dentro para fora, restaurar essa vida. Tenho certeza que você conhece pessoas que pelos frutos você não diria que é um eleito, mas seja você alguém que dê frutos e ajude essa pessoa a encontrar-se com Jesus Cristo, para que esse Jesus, que firmou a nova aliança, que é a razão de nós estarmos reunidos aqui nessa manhã, que é a razão de eu estar vivo, que é a razão de você muitas vezes acordar na semana sem esperança nenhuma no seu trabalho, na sua rotina, no seu dia a dia, na sua família, mas é esse Jesus que inexplicavelmente nos faz respirar mais aliviados e ter esperança para continuarmos caminhando. Em nome desse Jesus vivo, que aqui está conosco, em nome desse Espírito Santo que habita no seu coração, ore por essas pessoas, muitos eleitos, que estão padecendo, elamassados pela lama do diabo, mas precisam que nós, que eu e você, que a gente vá até eles, para lavarmos, literalmente, da lama do pecado, para que Jesus lave com o seu sangue. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração. Somos eleitos do Senhor, não porque temos qualquer tipo de mérito. Essa eleição é incondicional. Vem da parte de Deus. E Deus não é homem, e não é como um homem para mentir. Deus tem o seu propósito, o seu caminho para tudo e para todos. Veja aquelas pessoas que precisam. E há um detalhe, só para reforçar, uma palavra de Paulo que é muito forte, muito significativa nesse sentido. Buscai dia a dia a vossa salvação. Isso se chama santificação. Caminhando na presença de Jesus e em nome de Jesus. Feche eu quero orar por você. Santo Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado. Porque aqui nós temos a tua igreja reunida, nós temos o teu povo reunido. Aqui, Deus, nós cantamos, nós louvamos o teu nome, nós bendizemos o teu nome através de músicas, de orações, a tua palavra que habita. Obrigado, Deus, porque essas coisas não dependem da gente, porque se dependesse, nós estávamos completamente perdidos. Obrigado porque a tua misericórdia, Deus, é um parâmetro que cuida de nós. A tua justiça nos teria consumido, Pai. Mas obrigado que o Senhor nos elegeu. Antes mesmo de nós nascermos, como a tua palavra nos diz, antes mesmo de ter pecado ou não, de ter feito algo ou não, o Senhor já havia olhado para nós com misericórdia e nós agradecemos ao Senhor por isso.
Nós pedimos, Pai, que o Senhor não deixe que em momento algum nós pensemos de forma soberba, como teu povo. Nós somos teu povo, ó Deus, que somos teus servos. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a pregar a tua palavra, a compartilhar a tua palavra com aqueles, ó Deus, que têm padecido, que têm, sem consciência nenhuma, por enquanto, se entregado ao pecado. Que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos para essas pessoas. Que o Senhor desperte em nosso coração um desejo firme de orar, de interceder. Essa é a oração que nós fazemos para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador.